Olha, em relação ao caso Marielle Franco, nesse momento a polícia está nas ruas no Rio de Janeiro. A polícia faz uma nova operação para cumprir mandados de busca e apreensão. A Polícia Civil faz nesse momento buscas na casa de um bombeiro. A ação nessa terça, lembrando, ontem resultou na prisão de suspeitos de executarem a vereadora e o motorista Anderson Gomes. Só mais uma informação, os agentes da Divisão de Homicídios da Polícia Civil do Rio fazem essa nova operação hoje, cumprem esses mandados de busca e apreensão para possíveis novos envolvidos no assassinato que completa um ano amanhã. Direto para o Rio de Janeiro, o repórter Rodrigo Viga. A atuação política da vereadora Marielle Franco foi o que motivou o assassinato dela em março do ano passado, segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, que não está descartando a possibilidade de haver um mandante para o crime após a prisão de 2 suspeitos de executar a parlamentar nesta terça-feira. Foram detidos em uma operação conjunta da Polícia Civil com o Ministério Público do Rio de Janeiro, um PM reformado, Rony Lessa, detido no condomínio onde mora a família do presidente Bolsonaro, na Barra da Tijuca, zona oeste da capital, e um ex-policial militar, identificado como Elcio Queiroz, expulso da polícia fluminense por ligação com o tráfico de drogas. A denúncia do Ministério Público à Justiça contra os dois, Rony Lessa e Elcio Queiroz, aponta que Marielle foi morta por defender minorias, entre elas negros, mulheres, indígenas e simpatizantes da causa LGBT. Uma segunda fase, ainda no âmbito do caso Marielle Franco, já foi iniciada nesta terça-feira. Mais de 30 mandados de busca e apreensão foram cumpridos e arsenais de guerra pertenceriam aos 2 presos ou pessoas próximas a eles foram apreendidos pela polícia e pelo Ministério Público nesta terça-feira. A possibilidade de o crime ter sido arquitetado por terceiros ainda não está descartada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Esta é uma pergunta que ainda está no ar. Quem arquitetou? Quem encomendou o assassinato da vereadora Marielle Franco? Mas é uma pergunta que, segundo o delegado responsável pelas investigações, Giniton Lages, não ficará sem resposta. Nada está encerrado. Nós estamos entregando uma primeira fase. Estamos indicando quem ocupou o veículo, quem dirigiu, quem atirou. O governador do estado do Rio de Janeiro e os investigadores envolvidos no caso entendem que, a partir da prisão desses 2 elementos, quem sabe, será possível um acordo de delação premiada para se chegar aos mandantes do crime. Marielle Franco estava no exercício da atividade parlamentar, exercendo seu mandato. Desde que participei da eleição, desde o início da minha participação na eleição, sempre assumi o compromisso de que a resposta seria dada. Ministério Público e Polícia do Rio de Janeiro acrescentaram nesta terça-feira que outros citados ao longo das investigações, como o vereador Marcelo Siciliano, do PHS, e o ex-PM, agora miliciano Orlando de Curicica, continuarão sendo investigados no caso Marielle Franco e Anderson Gomes, cujas mortes completam nesta quinta-feira 1 ano. E só destacando, professor Vitor, ouvinte da Jovem Pan, os 2 PMs passaram a noite na delegacia. Eles serão levados para presídios diferentes. Elcio vai para Bangu e Rony vai para Niterói, onde está, inclusive, a gente até falou dele hoje aqui, o ex-governador do Rio, Luiz Fernando Pezão. Quem também defendeu a punição aos responsáveis foi o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, mas o filho do presidente chamou de absurda e repugnante a tentativa de relacionar a família ao caso. Primeiro porque um dos detidos ontem mora no mesmo condomínio em que o presidente no Rio. E também porque o delegado responsável pelo caso apontou que a filha desse PM já namorou um dos filhos de Jair Bolsonaro, mas não citou qual. Já o ex-ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, alertou que a investigação está muito longe do fim e que ainda é preciso apresentar fatos sobre a real motivação dos assassinatos. No mesmo caminho, a viúva de Marielle, Mônica Benício, pediu que as investigações continuem
até que se descubra quem foi o mandante do crime. Já o deputado federal Marcelo Freixo, do PSOL, ressaltou que as prisões desta terça foram importantes, mas muito tardias. A investigação só avançou por causa da ajuda da tecnologia. A polícia rastreou sinais de quase 2.500 antenas de celulares desde a Câmara Municipal até o local da emboscada e chegou a mais de 33 mil telefones. Desses, 318 tiveram dados analisados por meio da quebra do sigilo telemático. E, por fim, a identificação biométrica ajudou a mostrar que o PM reformado, Rony Lessa, era o atirador por causa de uma imagem em que aparece o braço dele, reconhecido inclusive por uma tatuagem. Ainda ontem, durante o cumprimento de outros mandados judiciais ligados à investigação, a Polícia Civil do Rio apreendeu 117 fuzis na casa de um amigo de Lessa. As armas estavam encaixotadas e faltando apenas o cano. Foi a maior apreensão de fuzis da história da Polícia do Rio de Janeiro. E ainda falando sobre esse assunto, o repórter Vitor Brown, direto do Estúdio de Vidro. Brown, bom dia. Oi, Thiago, bom dia para você, bom dia a todos. A morte da vereadora Marielle Franco e as prisões feitas ontem tiveram repercussão também em Brasília. O presidente Jair Bolsonaro comentou o assunto. Vamos acompanhar. Eu foto com milhares, eu tenho foto com milhares de policiais, civis e militares, com milhares no Brasil todo. Ele foi questionado nesse momento sobre o fato de haver uma foto circulando pelas redes sociais em que um dos policiais presos ontem aparece ao lado dele, Jair Bolsonaro. Bolsonaro respondeu que tem fotos com milhares de policiais de todo o país. Ele falou também que está interessado, além de saber quem mandou matar Marielle, quem mandou matar a ele próprio, Jair Bolsonaro, em referência ao ataque que ele sofreu durante o ato de campanha no ano passado em Minas Gerais. Thiago. Até já, Brown, professor Vila. Então vamos por partes, né? A questão de ter tirado uma foto com o então deputado federal em 2011 não estabelece relação com absolutamente nada, né? Tem razão, um político tira fotos com centenas de pessoas. Nós mesmos, na nossa profissão, que não somos políticos, com quantas fotos nós tiramos, né? Então vamos nos vincular a um assassinato, tal, isso é um absurdo. Então, realmente isso aí não tem nada a ver, é um tipo de relação, mas que faz parte desse clima meio de intolerância, de muita intolerância que nós vivemos, né? Agora, o que chama atenção são alguns fatos. Um é que você tem uma estrutura corrupta no Rio que é muito maior do que nós imaginamos. Imagina esse cidadão que foi preso na casa, o amigo do Lessa, que tinha 117 fuzis em casa. A pergunta é, qual é a origem? Ninguém sabia disso? Eram usados para quê? No mínimo são algumas perguntas, né? Ele vendia para traficantes, vendia para o crime organizado esse armamento, né? Para as milícias, como é que é, né? Quer dizer, e ninguém sabia disso tudo. A situação do Rio mas é muito grave. Esse senhor Rony Lessa, tal, como é possível? Porque o outro, lembrar que é um ex-PM, ele foi expulso, né? O Elcio Vieira de Queiroz é um ex-PM e tal, tinha sido expulso da corporação. Mas o Rony Lessa, vivendo num imóvel que é avaliado em 4 milhões de reais, como é possível você receber uma aposentadoria de 7 mil reais? E não tinha outra fonte conhecida de renda, né? Um dos carros que ele tinha era um carro blindado, né? Muito caro, valor médio de 120 mil reais. Esse carro tinha, olha o absurdo, você que nos acompanha, 124 multas. Como é possível, com 124 multas, você continuar circulando? Das quais 93 por excesso de velocidade. Então veja, eu estou trabalhando com questões muito diferentes, que estão em várias prateleiras, né, distintas. Mas veja o caos que é o Rio de Janeiro, né, um estado em que você não sabe mais o que é lei, né, e quem é máfia, quem é governo, ou se a máfia está do governo e não há mais governo, porque são todos mafiosos. Então é uma situação terrível. O crime tomou a estrutura de Estado. E aí, quando eu falo crime, é importante também olhar o outro lado da moeda, que é a questão ideológica. Essa gritaria de ataques à direita ou ataques à esquerda, sem que as pessoas saibam o que é direita, o que é esquerda, essa intolerância, esse ódio acaba gerando fatos como esse. Mas vale acrescentar um outro ponto que me parece importantíssimo. Achar que eles só tinham ódio à esquerda, essa é a razão do assassinato, isso não se sustenta. Tende a chegar aos mandantes, independente se eles estão em posições poderosas ou não. Alguns dizem que os mandantes estão em posições muito, muito poderosas. Então temos de chegar aos mandantes. É essa a tarefa que cabe à polícia do Rio de Janeiro chegar.